Fala, rapaziada. Então, gravando aqui hoje o pregão de ontem, na verdade, né? Que ontem eu não consegui fazer. Mas vou estar gravando hoje, vou postar o de hoje, né? De hoje, dia 21, quarta-feira, super quarta. E o de ontem que eu acabei não conseguindo gravar, que foi dia 20, terça-feira, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo índice. O índice eu comecei o dia aqui. Deixa eu tirar isso aqui. O que era aqui? Lembra que eu tinha falado no dia anterior que eu gostaria de ter saído comprado dessa região aqui do índice, mas se ele fizesse um fundo duplo, né? Ele vem, testa, volta, faz o fundo duplo, aí eu queria sair comprado, né? E o que ele faz? Ele abre aqui justamente nessa região, né? Ele vem, ó, ele faz o trap da mínima de ontem. Essa linha que tá aqui era mínimas anteriores também, que ele vinha testar. Esse retângulo aqui é um 50% e aqui embaixo é o 6,8 e uma retração macro de fibra, né? Então, de toda essa pernada aqui, né? De toda essa pernada, aqui era o 6,8. E aí foi justamente o que eu fiz, né? Eu comprei quando engolfou este candle aqui, porque foi um falso rompimento, né? Imaginei, na verdade, não um falso rompimento. E imaginei que ele fosse pelo menos fechar o gap, né? Mas na verdade o meu alvo mesmo era esse topo aqui, né? Esse último topo aqui. Era um pouco acima do fechamento do gap. Isso foi pelo 2 minutos, tá? Foi pelo 2 minutos. E aí ele vem, ele me aciona, ele até andou bem, andou uns 300 pontos, ele, bom, já reverte, ele faz meio que um bull trap, né? E pelos 5 minutos, se eu tivesse feito essa operação, não teria nem sido acionado, né? Ó, não teria nem sido acionado, né? Mas enfim. E aí eu cometi um erro muito grave, né? Eu saí do meu operacional, primeiro que eu estava operando pelo 2 minutos, mesmo sendo uma falha, e continuei essa segunda operação, eu fiz pelo 2 minutos também, porque quando ele fez isso aqui, essa risca aqui é o alvo de 6,8 desse espelhamento aqui do dia. E o que eu queria? Eu tinha pensado em comprar, quando ele batesse no meu ponto 8, comprar para ir até o VWAP, né? Pegar uns pontos. Mas eu vi que ele tinha... O que ele fez? Ele chama comprador, e aí ele vem, aciona, e aí ele lança esse candle de venda. Eu falei, mano, ele vai direto. Hoje é aqueles dias que ele vai direto, ele não vai dar... Não vai fazer nem pullback. É dia que você vai pelo 2 minutos mesmo, porque vai estar muito direcional. E aí eu queria levar até o alvo de 100%, estava mais embaixo. E aí eu vendi esse candle. E aí o que ele faz? Ele me aciona e já me estopa logo em seguida, né? E aí beleza, aí eu falei, não, dois gatilhos pelos 2 minutos que me estopou. Se fosse pelos 5 minutos eu não teria entrado em nenhum, né? Então fugi do meu operacional, né? Então vamos... Aí eu voltei para os 5 minutos. Então voltando para os 5 minutos, ele vem e me faz esse gatilho aqui de venda, ó. Esse candle, um candle bonito, teve volume, ó. Ó o volume desse candle. Segundo maior volume do dia, né? E batendo aqui, né, na média de 20 descendente, ó, inclinada para baixo, engolfando dois candles, fazendo uma troca de polaridade, né? Um pullback nesse fundo rompido. Aqui também, se pegar da perna do dia aqui, ó, onde ele veio retrair no 61.8, né, 7640, 61.8. Então é o gatilho que eu faço toda hora, né? Então pra mim era clássico isso aqui, só que o que matou, como eu tinha tomado 2 loss aqui, tudo bem que cada um foi com um contrato. Aí eu peguei e nesse aqui surgiu aquele sentimento de raiva do mercado e raiva até de você mesmo, assim, né? De ter saído do seu operacional e tá no loss porque você saiu do operacional. Então o que eu fiz? Eu entrei com 3 contratos nesse trade aqui. É um trade, stop era de 350 pontos, o meu alvo era aqui embaixo. O meu alvo era o fundo do dia. E aí ele foi, né? Ele não me acionou de primeira e eu coloquei na mínima desse candle. E ele vai, né? Aí fui subindo, né? Subi até a mínima desse candle. Ele vai, me aciona e estopa. Estopou cheio, aqui foi um loss pesado.
Aqui eu tava com uns R$ 300 de loss, né? Pegando esses 3 loss aqui. E aí ele vai e forma esse outro gatilho aqui, ainda pelos 5 minutos. E aí esse gatilho tinha muito contexto, porque olha o padrão de candle que ele formou, né? Uma estrela cadente pelos 5 minutos, teve volume, ou seja, na minha visão, teve absorção dos players. Ele estava batendo na média de 50 descendente, era topo do dia, então ele fez um trap da máxima do dia. E se você pegar aqui dessa mínima com o topo lá do Fibogap, era 61.8 com 7640 e para mim o dia ainda era vendedor, só para mim ele só foi buscar liquidez. E aí o que acontece? O meu alvo aqui era o fundo do dia. Eu queria ver como ele ia reagir nesse fundo do dia, se ele ia só violar e ia voltar ou se ele ia prosseguir por 100% do espelhamento. E aí ele veio, ele chegou a andar, se eu não me engano, uns 800 pontos e voltou. Quando ele voltou, eu coloquei o stop na máxima desse candle aqui e aí ele foi e me tirou com 170 pontos, se eu não me engano. Então o trade que andou aí quase 800 pontos me tirou com menos de 200. Mas é o que eu faço todo dia, não vou mudar, né? Minha forma de operar. Talvez o erro é eu estar entrando só com um contrato e deveria entrar com dois para pelo menos fazer uma parcial, né? Para não perder assim tantos pontos que às vezes fica na mesa, né? E ele faz esse gatilho aqui, para mim era só uma armadilha também. Esse reteste aqui era só uma armadilha. E ele vai na 200 para mim, eu não confiava nesse retrap aqui. Para mim era a venda só se fosse aqui no fechamento do gap ou acima desse topo. E aí ele vai e faz esse gatilho aqui. Eu até imaginei, até pensei em fazer essa compra, mas estava muito caro, ó, 750, era 750 pontos de stop. Para mim era muito caro. Ele vai e faz um candlezão assim, ó. No 15 minutos, na verdade, ele fez um candle só. Esses três aqui é um candle só. E ele vai direto pra essa linha aqui, né? Pra essa retração mais macro aqui. E aí ele foi direto. E aí quando ele voltou, eu falei, não, pra mim, ó, deixa eu mostrar pelo 15 minutos. Ó, 15 minutos foi um candle só. Eu falei, não, pra mim isso aqui ele vai só chamar vendedor, né? Os caras acreditando, né, depois de toda essa invertida aqui, que ele joga pra baixo, tenta jogar de novo e falha, olha o que o 15 minutos fez. E olha os 60 minutos. Olha os 60 minutos que ele tinha formado. Ele fez dois martelos, um falso rompimento da 50 ascendente e um candlezão forte para cima. Então, para mim, ele só ia chamar vendedor, fingir que ia devolver tudo e ia estopar todo mundo. Então, eu fiz essa compra, né? Um martelo, falso rompimento da 9, pullback, inclusive em topo rompido, né? Esses topos aqui rompidos. Topo do dia anterior rompido, na verdade, aqui, ó. Esse topo do dia anterior rompido. 9 ascendente, 20 ascendentes, as médias tudo virada para cima. Esse candle teve volume, né? Aqui, ó. Teve volume, o volume dele foi maior do que esses outros candles, a não ser esses outros, mas irrelevante, né? E aí o meu alvo era aqui nesse alvo de espelhamento, tá? Porque eu tracei essa fibra aqui, dessa volta em V aqui, e aqui é o 61.8, então realmente era uma região de realização, ou de pullback, e aí eu fiz aqui era o 100% do alvo, né? E aí ele dava 1.000 pontos. Ele chegou a andar, bateu 990 mais ou menos. Por 10 pontos ele não bateu 1.000 pontos. E aí ele me tirou com 900 pontos. Mas tá bom, 900 pontos, excelente. Deu para recuperar uma boa parte do loss que eu tinha tomado. O grande problema foi esse trade aqui não ter feito uma parcial maior ou saído pelo menos com uns 500 pontos, sei lá. E aqui tem entrado com 3 contratos, senão eu teria saído positivo esse dia. Até que foi um dia bom, assim, se eu não tivesse cometido esses dois erros e esse aqui de ter entrado muito pesado, aqui dava para ter saído bem, mais que eu tivesse tomado esse stop. Mas aqui dava para fazer uma gordura, recuperar pelo menos esse stop e aqui sair positivo no dia, né? E eu não fiz mais nada no índice. Agora no dólar, no dia de ontem.
Eu até vi essa compra, né? Ele abre aqui rompendo o topo. Ele abre rompendo o topo do dia anterior. Passando para cima da 200, fazendo pullback. Eu até vi, mas não estava muito acreditando ainda. Queria esperar um pullback. E ele foi bem direto. Eu falei, putz, ele vai direto, não vai nem dar chance, né? E aí eu falei, vou esperar um pullback. E foi o que eu esperei. Quando ele veio até a 20 do dia, retração do dia. Era o meu 1.8 com 7.640. A 9 ainda estava virada para cima, ela fez uma leve inclinação, a 20 ascendente para cima da 200. Esse candle aqui, ó, olha o tamanho desse candle. Esse candle era pequenininho e teve um volume parecido com esses candles grandes aqui, inclusive esse candle aqui, ó, teve o mesmo volume que esse candlezinho. Então, gatilho de compra a favor da tendência. Ainda era um pullback no topo do dia rompido, né? Então, o meu alvo era lá em cima. O meu alvo era aqui, se não me engano, 20 pontos. Só que como eu tava no loss, e aí quando ele faz esse candle, eu falei, o dólar vai fazer de novo essas patifaria dele, vai fingir que vai pra cima, e aí ele vai jogar pra baixo, vai romper o fundo. E aí eu coloquei, ele chegou a pagar acho que uns 13 pontos mais ou menos. E aí eu saí com 7 pontos quando ele acionou esse candle aqui, ó, esse candle vermelho. E aí o que ele faz, né? Ele só finge, né? Só faz um falso rompimento, só chama vendedor e vai lá no meu alvo, né? Felizmente, sai mais uma vez que eu saí do meu operacional. Se fosse um dia normal ou que eu não tivesse no loss, eu teria segurado aqui, pra mim era um pullback normal, teria arrastado depois meu stop pra cá e teria ido no meu alvo, eu teria saído bem positivo no dia. E aí no dólar eu não fiz mais nada. Então vamos lá pro relatório de performance de ontem. Foi, se eu não me engano, foi ontem. Foi feriado. Se eu não me engano, ontem foi feriado. Então, feriado nos Estados Unidos. Então, eu não lembro se foi ontem agora eu fiquei na dúvida. Mas vamos lá, dia 20. Dia 20. Então, ó, R$ 180 negativo, 8 operações. Olha que merda isso aqui. Que horrível isso. As operações. 900 pontos no índice, menos 7 pontos no dólar, que foi foi uma compra que eu fiz, ridícula também, que não devia ter feito. 185 foi aquele trade que chegou a pagar 700 pontos. 330 foi aquele que eu entrei com 3 contratos aqui, que eu não devia ter feito isso também. Aí os 7 pontos do dólar que eu saí no stop gain. 6 pontos no dólar. Alguma outra operação que eu fiz que agora eu não tô lembrado. Que começou a bater a ansiedade, né? Aquele medo de fechar o dia negativo, né? E aí começou a fazer um monte de operação horrível, né? E as duas primeiras aí foram as duas primeiras do dia, né? Essas duas do índice. Do trap e da venda no fundo, né? No meu 1.8. Mas é isso, foi um dia pra esquecer, mas pra aprender muita coisa também né, que eu não devia ter feito. E fazia tempo que eu não fazia. Uma compra do dólar foi essa, que estopou. E a outra foi essa daqui, que estopou também. Dois erros que eu não comento e ontem eu cometi, né? Mas tudo bem. Então me conta aí como foi seu dia. Curte, compartilha aí. Lembrando que esse vídeo é de terça-feira. Então terça-feira eu fechei aí no loss.